Senhores corretores de todo o Brasil que nos assistem e nos acompanham, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, que terá como tema desta noite legislação previdenciária. Entenda como esse conjunto de normas que regulamenta todo o sistema previdenciário, tanto público quanto privado, pode organizar sua vida, abrangendo matérias importantes como aposentadorias, benefícios, fator previdenciário, contribuições e manutenção, organização da Previdência Social no Brasil, dentre outros. Você poderá acompanhar várias explanações para sair da zona de conforto e garantir o entendimento futuro do quanto é importante a legislação previdenciária. E o nosso convidado que vai trazer esse tema aí tão importante é Heleno Rocha. Ele é palestrante, consultor empresarial e empresário contábil com mais de 20 anos de atuação. Contador, graduando em Direito, professor universitário de graduação e pós-graduação, palestrante do CRC Bahia e CRC Minas Gerais, é consultor, perito, auditor nos processos de administração de pessoal e RH, especialista em E-Social para áreas públicas e privadas, pós-graduado em perícia contábil, tendo atuado como consultor da FVC Consult. Vem contribuindo com algumas das mais renomadas instituições de ensino superior da Bahia há mais de 15 anos, e é palestrante em várias empresas do segmento, inclusive conselhos de classes, entre outras. Foi coordenador de RH e consultor de diversas empresas nacionais e internacionais, nos mais variados segmentos, atuando na área previdenciária e trabalhista há mais de 20 anos. Com vocês, Heleno Rocha. Heleno, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Tânia. Muito obrigado pelo convite. Vamos ter uma noite excelente, né? Nós temos muita coisa para conversar. Vai ser um bate-papo bem interessante para nossos colegas. Com certeza. Heleno, o microfone é todo seu. Pode iniciar sua live. Boa live. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Tudo bem, né? Nós vamos falar sobre um tema que nós temos certeza que todos, trabalhador, todo corretor, todo empresário, toda pessoa física, todo trabalhador facultativo, ou seja, todo mundo precisa entender o que é a legislação previdenciária. Quando nós falamos que vamos descontar o meu INSS, nós nos perguntamos, por que vai descontar o meu INSS? Deixa eu te falar algo. O INSS nada mais é do que um Instituto Nacional onde você tem o direito de ter um seguro. Quando esse valor é descontado de você, ou você faz o recolhimento, você está se assegurando. Isso quer dizer que você passa a ter certos direitos previdenciários, aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, licença-maternidade, enfim. Então, nós temos que começar a entender como a legislação previdenciária ela pode vir me ajudar. Então, aqui, nós vamos estar passando alguns slides para que vocês comecem a entender. Quando nós falamos em legislação previdenciária, eu tenho que entender que existem duas leis. A Lei 8.212 de 91, que é a lei de custeio, e a Lei 2.213 de 91, que é a lei de benefício. Essas duas leis, elas se transformaram em um único decreto, 3.048 de 99. Isso quer dizer que toda a legislação previdenciária ela está elencada nesse decreto. Então, você pode me perguntar, Heleno, o que é previdência? O que é assistência social? Por que existe o INSS? Por que empresas pagam o patronal? Por que eu preciso fazer o recolhimento? O que é segurado? O que é carência? O que é tempo de contribuição? O que é contribuinte individual? Primeiro vamos entender. Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários. O que é beneficiário? Todo aquele que recolhe o INSS. Meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada,
tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão, ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Então, você está entendendo que a Previdência Social ela vai segurar a você, que é um contribuinte, de alguns benefícios, de alguns direitos. Atrelado à Previdência Social, você tem a assistência social, que nada mais é que a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente da contribuição à Seguridade Social. Bem, poxa, Helena, agora estou lembrando que minha avó, ela nunca recolheu, mas ela é aposentada. Não, sua avó ela não é aposentada. Sua avó, em função de alguns pré-requisitos, ela recebeu um benefício previdenciário em função dela estar incluída em algumas características em que esse benefício é dado para uma pessoa. Estamos falando aqui praticamente do LOAS. Então, se eu entendo que, quando eu falo em previdência, para eu ter direito ao benefício, eu tenho que custear. E quando eu falo assistência social, ela existe independente de um recolhimento, então estamos falando aqui da própria legislação previdenciária. Agora, você que é um trabalhador, você que é um corretor, você que trabalha o tempo inteiro na rua, você que tem riscos, você que sai de casa, pega o seu metrô, pega o seu ônibus, pega o seu carro e vai em direção ao seu serviço. Tudo pode acontecer. Nessa sua caminhada, você pode ser atropelado, você pode quebrar o pé, você pode sofrer um acidente. A minha pergunta é, você tem a preocupação de entender que a Previdência Social pode lhe trazer alguns benefícios em função de um recolhimento simples que você pode fazer de 11% ou 20% sobre um salário mínimo ou sobre uma remuneração que você deseja ter no futuro como base para a aposentadoria? Então, a primeira coisa que você tem que entender é, para eu ter direito a benefícios previdenciários, eu tenho que ser o quê? Você tem que ser um contribuinte previdenciário. E o que é? São os indivíduos enquadrados nos conceitos de empregado. Quando a gente fala empregado, está no artigo 3º da CLT, que é aquela pessoa que tem pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. São pessoas que recebem ordem, que recebem salário, que vão para o serviço todos os dias. Você tem um empregado doméstico, você tem um contribuinte individual, que é alguém que é autônomo. Ele tem autonomia, tem um preço ajustado e tem um prazo para entregar um serviço, que é, muitas das vezes, o corretor. E você tem um trabalhador avulso, que é aquele trabalhador que a condição de avulso é porque ele é representado por uma associação, por uma cooperativa. Temos o capataz, temos o trabalhador que trabalha no porto, né? Temos a pessoa na área rural e você tem um segurado especial, que são aqueles segurados que trabalham em uma área insalubre, em uma área periculosa, onde o tratamento dele é diferenciado. São os indivíduos naturais maiores de 14 anos de idade que se filiaram ao regime geral de previdência social mediante contribuição. Perceba, o contribuinte previdenciário, ele existe porque, mediante uma contribuição, ele passa a ter direitos previdenciários. Poxa, Helena, vamos lá. Se nós fôssemos falar que eu sou uma corretora de imóvel, eu recolho e, de repente, essa mulher ela é engravida. Ela tem direito a INSS? Bem, existem regras. Qual é a regra? Ela tem que pagar, no mínimo, 10 contribuições sequenciadas, sem atrasar nenhuma, para que ela dê entrada à Previdência Social. Legal. Outro exemplo. Helena, eu contratei um empregado agora. Esse empregado, ele estava desempregado há 5 anos. E, de repente, ele sofre um acidente no primeiro dia que ele iniciou o serviço. Bem, você disse que para ele ter direito, ele precisaria ter uma contribuição. Mas ele não contribuiu. Neste caso,
existem algumas exceções. Nesse caso exato que eu estou te falando, essa é a pessoa que é o empregado, ele passaria a ter direito a ser assegurado pela Previdência se o empresário pagasse para ele, no mínimo, 1/3 das 12 contribuições exigidas para que o mesmo tenha direito previdenciário. Isso quer dizer que, se um empregado precisa ser atendido pela Previdência, ele teria, neste caso, uma vez que ele saiu da condição de segurado, ele teria que pagar 4 contribuições no mínimo para que ele pudesse, então, ser assistido pela Previdência Social. Bem, o que faz, então, um corretor de imóveis autônomo? O corretor, ele é o profissional responsável por acompanhar transações imobiliárias, desde a escolha do imóvel até o suporte dos processos burocráticos e jurídicos, das operações imobiliárias de imóveis residenciais e comerciais. Bem, já entendi o que é esse autônomo. A profissão do autônomo, ou a profissão do corretor de imóvel, foi regulamentada em 1962 aqui no Brasil, e de acordo com a lei, o corretor é o profissional que pode exercer a intermediação na compra, na venda, na permuta e locação de imóveis e opinar quanto à comercialização imobiliária. Uma pergunta que geralmente me fazem, Helena, eu sou corretor de imóveis, eu posso ser MEI? Microempreendedor individual? Não, você não pode ser microempreendedor individual, porque existe uma legislação específica. Você pode ser uma empresa normal. Você pode ser uma empresa Eireli, você pode ser uma empresa limitada com outra pessoa, você pode estar sendo tributado pelo Simples, isso sim você pode, mas você não pode ser um microempreendedor individual. E o trabalhador autônomo, então? Se eu estou dizendo que você é um corretor de imóveis autônomo, o que é esse trabalhador autônomo? O trabalhador autônomo, ele normalmente é inscrito no INSS como contribuinte individual. É necessário que ele tenha registro no Programa de Integração Social PIS, e automaticamente hoje, com a nova legislação, o número que vai identificar você em qualquer órgão público é o seu CPF. Se você nunca contribuiu e não possui carteira de trabalho, você então tem que fazer um registro no Meu INSS, para que a partir daí você tenha esse número e você comece a fazer o recolhimento para estar na condição de segurado. Helena, então, o que é um contribuinte individual? Você, como corretor autônomo, para a Previdência Social, você é um contribuinte individual. E o que é um contribuinte individual? É aquele que exerce uma atividade remunerada e assume o risco da atividade. Segundo a lei, o contribuinte individual possui a obrigação de pagar o INSS sobre a remuneração mensal. É obrigado a pagar o INSS. Bem, Helena, se eu contrato uma pessoa, vou dar exemplos para que vocês comecem a entender. Se eu sou uma pessoa jurídica e eu contrato um autônomo, essa pessoa jurídica vai ter a obrigação de descontar desse autônomo 11% de INSS. Desconto esse INSS e recolho. Essa é chamada obrigação do contratante. Bem, no momento em que você recolheu para aquela pessoa, ela passa a ter, junto à Previdência Social, um valor no chamado conta corrente. São esses valores que serão somados ao longo do tempo, ao longo do seu período laboral, em que, no futuro, vai lhe dar condições de você, naquele momento, estar na condição de segurado e automaticamente ter direitos àqueles benefícios previdenciários, entre eles a aposentadoria. Agora, o contribuinte individual, ele é obrigado a pagar. E o contribuinte individual, e agora o chamado facultativo, é aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada. Então, quem é essa pessoa? Quem é que se enquadra? Existe a mãe de família que trabalha em casa, a própria dona de casa, o estudante, ou seja, alguém que não tem a obrigação de fazer esse pagamento, mas já quer começar a pagar porque entendeu que no momento em que você paga, você já está segurado pela Previdência Social. Bem, Helena, eu nunca me inscrevi. Como eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer é você entrar no site do Meu INSS
e ali você vai fazer a sua inscrição, vai mostrar ali quem é a sua filiação e preencher os seus dados. Você também tem que entender que lá ele vai perguntar qual é a sua categoria. Você, então, tem que identificar qual categoria você pertence. Se você exerce uma atividade remunerada, que é o caso de você, corretor, você está obrigado a contribuir para o INSS como um contribuinte individual. Helena, você está sendo bem repetitivo. Por quê? Você precisa compreender a necessidade de ser um contribuinte. Você está tendo, nesse momento, a informação de que é necessário esse pagamento que você faz. E você também tem que identificar que forma de contribuição você quer. Você pode estar contribuindo com 20% sobre o piso ou o teto do INSS, ou você pode estar pagando de forma simplificada 11% sobre o salário mínimo. Helena, qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que o que você paga 20%, você vai pagar e esse benefício será estendido à aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição. E os 11%, não. O 11% só entra na aposentadoria por idade. Como eu pago? Qual é a forma de eu pagar? Você vai pagar isso em uma GPS, Guia de Previdência Social. Ok? Você pode comprar esse carnezinho em qualquer lugar, ou você mesmo pode entrar na própria Receita Federal e fazer essa impressão. Você preenche e faz o pagamento em casa lotérica ou bancos associados, tá bom? Quais são esses benefícios, Helena, que eu tenho direito? Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, salário maternidade, auxílio doença, salário família, auxílio reclusão. Talvez nós não entendamos que esses benefícios, ele é automático para você a partir do momento que você paga o seu valor. Automaticamente, igual um seguro de carro. Você tirou a foto, atualmente hoje você faz o quê? A autoavaliação, né? Você mesmo faz a avaliação do seu carro, você mesmo tira a foto e você encaminha baseada em um aplicativo. Naquele momento, seu carro está segurado da mesma forma. No momento que você pagou a primeira, a partir dali você está assegurado. A questão é, para cada benefício, existem carências, que vamos falar mais a seguir. Bem, para que eu receba um benefício, eu tenho que saber quanto eu vou receber de benefício e qual é a base. As pessoas começam a se perguntar, se eu começar a recolher agora, é vantagem? Se eu não recolher, qual é a consequência? Bem, se eu pagar um valor de salário mínimo agora e no final pagar sobre o salário normal, sobre o teto, é interessante? Bem, vamos entender primeiro, gente, como é que a Previdência trabalha com o salário de benefício. Esse valor que as pessoas recebem tem um cálculo. Na verdade, ele é uma média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo. Isso aqui era a regra, gente, antes da nova reforma previdenciária. Ele pegava 80% dos maiores salários. Isso desde 7 de 94. Vocês sabem que em novembro, exatamente dia 12/11/2019, entrou a nova Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, perceba-se que na regra anterior usava-se como base a média aritmética das 80 maiores contribuições e descartavam-se as 20 menores contribuições. No caso das aposentadorias por tempo de contribuição e professor, aplicava o fator previdenciário, que na verdade estava se verificando o seu custo, né, a sua forma, como é que aquela pessoa ela se comportava no sentido de quem cuida mais da saúde, com certeza tem um tempo maior de vida. Então, o seu valor de aposentadoria nunca poderia ser igual à do anterior, à do seu colega. Por quê? Porque eles fazem uma avaliação geral. Ok? Então, nós temos que começar a entender que o governo ele utilizava as 80 maiores contribuições. Com a nova reforma, que vamos falar um pouquinho lá à frente, o que acontece? Quando você
recolhe INSS sobre um valor inferior ao salário mínimo, essas contribuições elas não entram no seu cálculo. Isso faz com que você só tenha as suas maiores contribuições. No entanto, lhe abre os olhos para que você também comece a perceber que se você não fizer um recolhimento, no mínimo sobre a base de um salário mínimo, por maior que seja a quantidade de valores que você esteja recolhendo, se a base não for sobre um salário mínimo, elas não vão fazer parte do seu conta corrente previdenciário para fins de aposentadoria ou para fins de benefício. O salário, na regra anterior, ele era calculado da seguinte forma. Para auxílio-doença, ele utilizava 91% do salário benefício. Para o acidente de trabalho, 50%. Para a aposentadoria por idade, 70% mais 1% para cada ano de contribuição. Para a aposentadoria por invalidez, ele utilizava 100% do salário de benefício. Para a aposentadoria especial, para a aposentadoria do professor e para a aposentadoria por tempo de contribuição também. Algo agora me chama a atenção. Vamos imaginar aqui. Sabe aquelas empresas que ela contrata você e ela diz assim, vamos fazer um acordo. O seu salário é 3 mil. Eu vou te pagar 1.000 por dentro e vou te pagar 2.000 por fora. Bem, você já imaginou se você passa a ter uma enfermidade? Você já imaginou se você contrai uma doença, coronavírus, e você precisa ficar afastado? A Previdência já está dizendo que a média que ela pegava era 91% da remuneração que você tem como base, ou seja, o salário-benefício que você utiliza. Se eu ganho 3 mil, mas eu só recolho sobre 1.000, numa situação dessa que estou te falando, você só estaria recebendo de remuneração da Previdência Social 91%. Imagine o auxílio-doença, o auxílio-acidente, 50%. E assim sucessivamente. O que eu quero que você entenda é que é interessante que as suas remunerações sejam base total para o recolhimento do INSS. Caso contrário, você, meu amigo, minha amiga, você vai estar perdendo. Porque a Previdência, ela não sabe quando foi que você recebeu o valor por fora ou por dentro. Tanto assim que a reforma trabalhista na 13467, ela vem incentivando os empresários a pagar por dentro aquilo que ele paga por fora. E dizendo ainda que não vai haver a contribuição previdenciária e imposto de renda e FGTS. Então, ele está motivando o empresário a pagar o seu funcionário por dentro. Ok? Como é que é feito esse cálculo? Pelas novas regras, o valor da aposentadoria será calculado com base na média de todo o histórico de contribuição. Isso já é a nova reforma. Na antiga, você só considerava as 80 maiores. Na nova, ele considera 100%, não descartando as 20% mais baixas, como feito atualmente. O que ele diz aqui? Que ao atingir o tempo mínimo de contribuição, 20 anos se for homem, 15 anos se for mulher, para aqueles que ingressarem no mercado de trabalho depois de aprovada a reforma, entenda, quando foi aprovada a reforma, exatamente no dia 12/11 de 2019. Até dia 12/11, digamos assim, do 11 de 2019, considerava o cálculo anterior. A partir desta data, ele está dizendo que os trabalhadores do regime geral terão direito agora a 60% do valor do benefício integral, com o percentual subindo de 2 pontos para cada ano a mais de contribuição para ter direito a 100% da média dos salários. A mulher terá que contribuir por 35 anos e o homem por 40 anos. Então, Helena, antigamente era 35 para homem e 30 para mulher, no cálculo do benefício. Com um novo cálculo, e ele pegava 80%, ou seja, de 100% das suas remunerações, do seu salário-benefício, ele utilizava
80% das maiores, ou seja, 80 maiores seria utilizado para o seu cálculo. Nessa nova modalidade, ele pega 100%, não descarta mais os 20%, e desses 100% ele utiliza 60% para a base e mais 2% para cada ano trabalhado. Então você percebe que já houve uma mudança nesse benefício. Da mesma forma, houve uma alteração na tabela do INSS, onde o seu teto máximo agora ele é calculado em cima de 14%. Na regra anterior, era 11%. Quem pode requerer o benefício de aposentadoria? Quem pode requerer o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição? Todo segurado do regime geral de previdência tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Todos. Quem são eles? Segurado especial, trabalhador rural, por exemplo, somente fará jus à aposentadoria por tempo de contribuição se tiver contribuído facultativamente, ou seja, sem obrigação, com 20% sobre o salário de contribuição. O contribuinte individual que trabalha por conta própria, o segurado facultativo, ok? O próprio empregado, enfim. Todo mundo pode solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, quais são os requisitos? Então, primeiro você tem que entender, gente, o que eu falei inicialmente, período de carência. O que é período de carência? É o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais, indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior a seu limite mínimo mensal. O que ele está dizendo para você é que, para você ter direito à aposentadoria, você tem que pagar uma quantidade X de contribuições. Isso é o período de carência. O artigo 19E, já falando da Emenda Constitucional 103, ele diz que, a partir de 13 de novembro de 2019, para fim de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigido para o reconhecimento do direito ao benefício do RGPS e para fim de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. O que é que ele está dizendo para mim e para você? Ele está me dizendo que, oficialmente, se o valor que você recolher naquela competência, porque a Previdência trabalha por competência, a base for inferior a um salário mínimo, bem, qual é o valor do salário mínimo hoje? 1.100. Ok? Digamos que você seja contratado por uma pessoa e você deseja recolher toda a remuneração sobre a base da remuneração que você recebe. E essa pessoa lhe pagou 1.000, mas o salário mínimo é 1.100. Você recolheu, digamos, 20% sobre 1.000. Esse valor, que exatamente é 200, não vai fazer parte da base para a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Porque, conforme o artigo 19E, ele está dizendo que, no mínimo, é um salário mínimo. E um salário mínimo não é 1.000, um salário mínimo é 1.100. Ele diz que, em regra, gente, a carência para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição é de 180 contribuições mensais. Isso quer dizer que, no mínimo, é 15 anos. Ok? Heleno, quando é que começa essa contagem da carência? Para o segurado contribuinte individual, que é o seu caso, bem como para o segurado especial, que contribui facultativamente, o início da contagem de carência se dará a partir da primeira contribuição previdenciária recolhida sem atraso. Percebeu? A palavra sem atraso. Olha o exemplo que eu dei da mulher que tem direito à licença maternidade se ela pagar no mínimo 10 contribuições consecutivas, sem atraso. Então, muitas vezes a pessoa não entende. Mas eu paguei naquela competência, legal. Qual é a data? Dia 15, você pagou dia 16, com atraso. Então, ele ignora aquela competência.
Não quer dizer que o valor não é contabilizado, mas a carência, ela foi quebrada. É isso que ele quer dizer. Contribuições previdenciárias não recolhidas pelo empregador entra no cálculo da aposentadoria? Imagine que você é empregado de uma determinada empresa e o seu empregador, ele não recolhe o INSS. Ele se apropria, apropriação em débito. Lembre-se, reclusão de 2 a 5 anos. O que eu quero dizer para você é que as empresas que descontam do seu empregado o valor de INSS e não recolhe, ou seja, não repassa para a União, ela vai ser penalizada. Ela, com certeza, em algum momento vai receber um auto de infração. E com o advento do E-Social, da FDRI, da CTF-Web, tenha certeza que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas a legislação, para não prejudicar o empregado, ela diz aqui no seu parágrafo 5º do artigo 29A, para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa, ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 29A. Ele está dizendo que se a empresa não recolheu, amigo, você não será prejudicado. Você vai dar entrada no seu benefício. O que normalmente nós aconselhamos é que você tenha em mãos toda a documentação comprobatória de que efetivamente você trabalhou durante determinado tempo. Ainda que hoje falamos muito da carteira digital, desde setembro de 2019, lembre-se que a carteira de papel, que hoje ela só serve para comprovar o tempo em que você estava trabalhando em empresas anteriores. Hoje não se fala mais em assinar carteira em meio físico. A sua assinatura de carteira hoje ela é feita através do E-Social no envio de um evento 2200, normalmente feito por uma contabilidade. Ok, gente? Agora, o tempo de contribuição. Como é que é contado esse tempo de contribuição? Ele diz aqui, cabe ao contribuinte individual comprovar a interrupção ou o encerramento da atividade pela qual vinha contribuindo, sob pena de ser considerado em débito no período sem contribuição. Ele está dizendo para você o seguinte, se eu sou um contribuinte individual e, de repente, eu estou sempre prestando serviço como corretor, estou sempre prestando serviço. De repente, eu deixo de pagar, automaticamente vai haver o quê? Uma interrupção. O que é que a legislação está te orientando? Você tem que fazer uma declaração informando que houve uma interrupção. Porque se você não informar, ele vai considerar débito. Ele vai considerar que durante aquelas competências você deixou de pagar. E principalmente quando você está prestando serviço a empresas e essas empresas estão informando a Previdência Social através do E-Social. Está criando para você uma obrigação que muitas das vezes você ignora e não sabe que você está em débito com a Previdência Social. E ele diz que para o segurado contribuinte individual que presta serviço na área urbana ou rural em caráter eventual, o que é eventual? Hoje eu presto, amanhã eu não presto, hoje eu sou corretor, amanhã eu não sou. Há uma ou mais empresas sem relação de emprego e para quem exerce, por conta própria, atividade econômica, com fim lucrativo ou não, a comprovação da interrupção ou encerramento da atividade na qualidade de contribuinte individual será feita mediante declaração, ainda que fora do prazo. Então se liga aí. Estou dizendo para você, se você se autodenominou contribuinte individual, porque quando você fez seu meu INSS, você deu essa informação, você tem que entender que você tem a obrigação de estar fazendo o seu recolhimento mensal. Se você não fizer esse recolhimento, você está criando um débito para você mesmo. Diante de tudo isso, temos que entender, então, o que é uma aposentadoria. Helena, você já falou
o que é o período, você já falou sobre o que é o salário-benefício, o que é a remuneração. Então, o que é essa aposentadoria? O que é que mudou nessa reforma trabalhista que nós, que hoje estamos em idade de trabalho, amanhã precisaremos de um recurso sem precisar estar trabalhando. E esse recurso e esse benefício se chama aposentadoria. Podem definir a aposentadoria, meus colegas, como sendo o afastamento remunerado do trabalhador que realizou contribuições para a Previdência Social por um determinado período de tempo, estabelecido pela legislação vigente no momento da implementação de todos os requisitos para a concessão do benefício. Isso quer dizer o seguinte, que durante aquele período, todos os pré-requisitos foram atendidos por você. E tem pessoas que já estão aptas a se aposentar e não fizeram o pedido. Então, a qualquer tempo, você pode entrar no meu INSS, fazer uma senha Gov e fazer a sua simulação. E tenha certeza, hoje está tudo muito mais rápido. Então, a aposentadoria nada mais é do que o resultado de todas as contribuições que você fez durante o seu período laboral. A aposentadoria por tempo de contribuição antes da nova reforma, como é que era feito? A aposentadoria por tempo de contribuição, gente, antes da nova reforma, ela era feita da seguinte forma. Uma vez cumprida a carência exigida, ou seja, o que é a carência, o tempo, era assegurada a quem completasse 30 anos de contribuição, se mulher, 35 anos de contribuição, se homem. Então, você percebe que era algo muito fácil. Com 30 anos e a carência, lembre-se que eu estava fazendo um pagamento regular, a mulher se aposentava. Da mesma forma, o homem. Para quem já está aposentado, com essa nova reforma não muda nada. A reforma também ela não mexe, por exemplo, nos direitos de quem já reuniu os requisitos para se aposentar. O que é isso? No dia 12/11/2019, você já tinha o direito de se aposentar. Helena, eu já tinha o direito e eu não dei entrada. E agora o seu direito prevalece, porque o que o INSS vai fazer? Ele vai averiguar que naquela data você já atendia a todos os pré-requisitos. E ele diz aqui que para quem está no mercado de trabalho, perto ou longe de se aposentar, o texto oferece vários caminhos, que são as chamadas regras de transição, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. E aí você vai começar a identificar qual regra ela se atende a você. Lembre-se que a regra de transição ela vem para lhe dar a opção e você identificar o que é mais benéfico na hora da sua aposentadoria. Bem, direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição antes da nova reforma. Como eu falei, ele está dizendo que para o segurado ou segurada, que até 12/11/2019 comprovar o preenchimento da carência necessária e o tempo de contribuição, se mulher e 35 anos, se for homem, poderá se aposentar por tempo de contribuição. Beleza. O que ele está dizendo é que, o que mudou? Mudou-se apenas um artigo, o artigo 201, no parágrafo 7º, inciso 1º, da CF, ok? Foi modificado a partir da 103 de 2019. Quais são essas novas regras, gente? Idade mínima e tempo mínimo. Vamos lá. Idade mínima da aposentadoria com as novas regras. Trabalhadores privados, urbanos e servidores. Mulher, 62 anos. Homem, 65 anos. Tempo mínimo de contribuição. Privado, para mulher, 15 anos. Para homem, 20 anos. 15 anos para quem já está no mercado, ok? Para quem está entrando agora, 20 anos. Servidores, 25 anos. Mulher, 25 anos, homem. Com 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Trabalhadores rurais, 55 anos, mulher, 60 anos, homem. 15 anos, mulher, e 15 anos, homem, no chamado tempo mínimo. E, baseado nessa
nova modalidade, quais são essas regras, Heleno, de transição? Primeira regra, sistema de pontos. Sistema de pontos é interessante, porque ele fala aqui que ele vai pegar a sua idade e vai somar com o seu tempo de contribuição. Lembre-se, você não é obrigado a aceitar. São as regras que você vai optar, você vai avaliar o que mais é benéfico para você. As pessoas, elas são diferentes, ok? Então, nessa regra 1, ele está dizendo que ela é semelhante à fórmula atual para pedir aposentadoria integral, né? 8,6 mulher, 9,6 homem, e tende a beneficiar quem começou a trabalhar mais cedo. É aplicável para qualquer pessoa que já está no mercado de trabalho e tende a ser a que irá atingir o maior número de trabalhadores. É verdade. Porque você hoje está trabalhando mais do que você trabalhava antes. Hoje, tem pessoas que já estão com 60 que ainda estão trabalhando e não sabem qual é o tempo de contribuição. Então, esse sistema de ponto, com certeza, ele vai agregar muita gente. O trabalhador deverá alcançar uma pontuação que resulta da soma de sua idade mais o tempo de contribuição, ok? E o número inicial será 86 para a mulher e 96 para homem, respeitando o tempo mínimo de contribuição que vale hoje 35 anos para homens e 30 anos para a mulher. Poxa, Helena, então você está me dizendo que se eu já tenho 35 anos de idade, 35 anos de trabalho, e eu tenho 50 anos de idade, opa, para eu ter esse tempo, eu comecei a trabalhar com 15. É possível? É. 50 mais 35, 85. Faltaria o quê? Um ano. Para você seria interessante se você comprovasse esses 35 anos de trabalho? Sim. Então, você teria que averiguar se essa forma de transição para você é interessante. Transição 2. Tempo de contribuição mais idade mínima para o INSS. Nessa regra, a idade mínima começa em 56 anos para mulheres e 61 para os homens, subindo meio ponto a cada ano até que a idade de 65 anos para homem e 62 anos para mulheres seja atingida. Ele está dizendo que em 12 anos acaba a transição para as mulheres e em 8 anos para os homens. Neste modelo é exigido um tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para homem. Então, perceba, você pode ter 35, homem, mas você tem que ter 65 de idade. Olha o exemplo que nós demos ontem, ou olha o exemplo que nós demos anteriormente. Você poderia ter 35 com 50 anos. Você poderia ter 35 anos trabalhado com 50 anos. Mas para você se aposentar, lembre-se que seria somada a sua idade com o seu tempo de contribuição para formar 86. Então, você teria que avaliar a transição 1 ou a 2 é interessante. A sua idade é que vai definir o que seria mais vantajoso para você. Transição 3. Pedágio de 50%. O que é o pedágio, gente? É o tempo que você precisa para se aposentar. Só que a Previdência diz que se faltava 3 anos para você se aposentar, e nessa regra o pedágio é de 50%, você teria que trabalhar mais 3 anos referente ao seu período e mais 1 ano e meio referente ao pedágio. Exemplo, quem está aqui há no máximo 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição, que vale hoje 35 anos para homem e 30 para mulher. O que ele está dizendo aqui? Ainda poderá se aposentar sem a idade mínima, mas vai pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Qual é a idade mínima hoje, gente? A idade mínima hoje é 65 anos. Por exemplo, quem estiver a 1 ano de aposentadoria deverá trabalhar mais 6 meses, totalizando o quê? 1 ano e meio. Você também vai avaliar se essa transição 3 é interessante para você ou não.
O valor do benefício será o quê? A média dos 80 maiores contribuições, reduzido pelo fator previdenciário, um cálculo que leva em conta a expectativa de sobrevida do segurado mediante o IBGE. Heleno, esse fator previdenciário, o que ele leva em consideração? Ele leva em consideração se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa fumante, se você é uma pessoa que bebe, se você é uma pessoa que perde noite. A sua expectativa de vida, ela está normal ou está com problema ou está comprometida? Em que sentido? Se eu tenho esse tipo de cultura, estilo de vida, automaticamente eu posso ter problema lá na frente. Então, a Previdência Social avalia tudo isso e é ali que ele faz o seu cálculo. E você tem a transição 4 por idade, né? Neste caso aqui, ele está dizendo que para os homens a idade mínima continua sendo 65. Para as mulheres, continua a ser 60. Ou seja, começará a ser 60. Aí ele diz, para as mulheres começará em 60 anos, mas a partir de 2020, que lembre-se que a emenda constitucional, ela entrou em vigor em 2019. Ele diz que a idade mínima de aposentadoria da mulher será acrescida de 6 meses a cada ano, até chegar a 62 anos em 2023. E o tempo mínimo de contribuição exigido será de pelo menos 15 anos para ambos os sexos. Gente, o que é interessante saber aqui é essa transição aqui é interessante para quem tem que idade? Bem, para quem já tem 60 anos, já é algo interessante. Só que a pergunta é, você já tem 60 anos, mas tem quanto tempo de trabalho? Ele diz que o tempo mínimo de contribuição exigido será de, no mínimo, 15 anos, 180 contribuições para ambos os sexos. E ele está dizendo que a remuneração ela será calculada a partir da média de todos os salários de contribuição, com a aplicação da regra de 60 do valor de benefício, integrado por 15 e 20, né? Crescendo 2%, ou seja, para cada ano que você precisa trabalhar, vai acrescentar 2% a mais. E o percentual poderá passar de 100%, ou seja, você pode passar o percentual de 100%, mas não poderá passar do teto da Previdência Social, que hoje é 6 mil e alguma coisa. E você tem a transição e a 5, e última, né? São 6, mas para o nosso público aqui seria essa aqui a última, que é o pedágio de 100%. Nesta regra, ele está dizendo que trabalhadores do setor privado e do setor público terão que cumprir os seguintes requisitos: idade mínima de 57 anos para mulheres e de 60 anos para homens, além de um pedágio equivalente ao mesmo número de anos que faltar para cumprir o tempo mínimo de contribuição, ok? 30 anos se mulher e 35 anos se homem, na data em que a PEC entrar em vigor. Quando foi que a PEC entrou em vigor? A PEC entrou em vigor no dia 12 de 11 de 2019. Então, ele dá um exemplo simples aqui. Um trabalhador que já tiver a idade mínima, mas tiver 32 anos de contribuição, quando a reforma entrar em vigor, que foi o que aconteceu, terá que trabalhar os 3 anos que faltam para completar 35. Perfeito? Por que pedágio de 100%? Porque se falta 3 anos para completar 35, ele vai ter que trabalhar mais 3 anos para pagar o pedágio. Ok? Gente, aqui a gente tentou, durante esse período, né, dar uma informação para você precisa, objetiva, e de que trouxesse uma segurança para você, principalmente em relação com essas novas mudanças. Tá bom? Nesse momento, nós falamos aqui de uma forma geral sobre benefícios previdenciários, sobre aposentadoria, de uma forma bem prática e bem rápida. Me coloco aqui à disposição agora para algumas perguntas. Tânia, tem pergunta para a gente, Tânia? Não
Estou te ouvindo. Ana, só tem áudio. Pronto. Pronto. Vamos lá, temos perguntas. A Ingrid Evangelista, ela coloca aqui, boa noite. Se for possível, eu gostaria de saber se a previdência privada entra na partilha de divórcio consensual. Obrigada. Previdência privada. O que nós temos que entender é que a previdência privada, logo de cara, ela é um benefício individual. Se ela é um benefício individual, não existe uma lei que exige que você divida ela com alguém. Então, no consensual, o que você tem que entender é que quando você fez a sua previdência, você teve que escolher seus beneficiários. No momento em que você escolheu o seu beneficiário, você não imaginou que haveria um divórcio. Então, a sua pergunta é direito eu pagar, eu manter, na verdade, esse meu dependente, com essa pessoa com quem eu estou me separando, como meu dependente? A pergunta é direito? Não, a questão não é essa. Você deve manter ou não? Se você está se divorciando, você não deve manter. E não existe lei que obrigue que você deixe aquele dependente como seu, uma vez que está havendo está havendo o divórcio, né? Está havendo a separação. Porque quando você fala em previdência privada, você está falando de algo interno seu. É a mesma coisa que você tem um cartão de crédito. Tem um cartão de crédito, minha esposa é minha dependente, me separei. É justo eu deixar ela comprando? É a mesma coisa. Ela continuaria minha dependente se eu quisesse. Se eu estou me separando, automaticamente eu cancelo o adicional dela. Ok. Professor, tem uma pessoa aqui, a Maria Amélia Vairo Pérez. Ela está fazendo, alguma coisa particular dela, não sei se o senhor vai conseguir ajudá-la. Ela explica o seguinte: entrei com o pedido de aposentadoria em outubro de 2018 por idade. Certo. E o INSS não aceitou porque eu estava sem a carteira de trabalho, mesmo levando os comprovantes. Achei a carteira, mas já havia entrado na justiça. A minha advogada entrou com outro pedido em dezembro passado e o salário caiu pela metade. Minha dúvida: aceito e espero o resultado da justiça ou não aceito e aguardo? Bem, quando você entrou na justiça, você entrou para você garantir que o seu comprovante ele era fidedigno. Ok? Você não entrou na justiça para provar que você não tinha direito. Você entrou para mostrar que seu comprovante ele é fidedigno. Bem, Helena, se eu estou na justiça, quando é que eu terei um resultado? Você só vai ter um resultado quando for julgado. Você não sabe quando. O que é que eu faria? Já que eu já tenho o comprovante e a Previdência Social, ou seja, os órgãos federais, quando você entra com a ação, ele automaticamente, parece que é rabugento mesmo, ele segura. Mas ele mesmo orienta você a não entrar, ou melhor, se já entrou, saia, e com certeza o seu benefício será dado muito mais rápido. Por quê? Porque a sua questão aí foi uma documentação que você tinha perdido. A minha sugestão para você é que você tire da justiça e entre pelos meios administrativos mais comuns. E pela própria experiência, hoje está tudo muito mais rápido, muito mais fácil. Porque, como eu falei, a sua carteira de trabalho ele é um documento que o governo ele é obrigado a entender que é um documento fidedigno, onde ali comprova exatamente que você estava trabalhando durante o período comprobatório. Então, eu sugiro que você não aguarde a justiça e entre com o processo administrativo. Ok. Temos o Antônio Nhaia. Ele pergunta se há aposentadoria para quem é portador do vírus HIV. O que acontece? Quando você é portador do vírus HIV e você é um contribuinte individual, existem na legislação, na Lei 8.213,
um tratamento diferenciado para quem tem esse tipo de enfermidade, ok? O que vai ser avaliado aí é se você está na condição da carência e na condição de segurado. Então, não é porque eu estou com uma doença que eu automaticamente me aposento. Não é dessa forma. Então, não seria previdência social. Seria assistência social. E a assistência social, ela dá um tratamento diferenciado para certos indivíduos, levando em consideração alguns pré-requisitos. Então, teria que ser avaliado dentro da assistência social se tem algo específico para o tipo da enfermidade. Porque assim como foi AIDS, tem pessoas que têm câncer, tem pessoas que têm qualquer outro tipo de doença. Então, não existe uma lei específica falando que você se aposenta ou recebe um benefício específico com isso. O que pode acontecer é você tem a possibilidade de ter alguns pré-requisitos sendo menos exigidos para você ter o benefício previdenciário. Não é uma aposentadoria, é um assistente social. Temos o Davi Gualberto Gouveia, ele coloca aqui também uma situação, ele fala, boa noite, trabalhei 30 anos, fui demitido e houve interrupção nos pagamentos. Posso pagar os benefícios atrasados? Aí ele não terminou a pergunta, ele escreveu, posso pagar os benefícios atrasados ou os pagamentos? Aí ele escreveu, tenho 56 anos e 30 pagos. Pronto, o que ele vai fazer? Ele vai continuar pagando a partir de agora, não se fala em retroatividade. A Previdência Social, ele considera todo o valor que foi pago. Então, se ele já tem 30 anos pago, ele vai verificar agora qual é a regra que ele vai entrar. Provavelmente ele vai entrar naquela regra de 86,96, ou seja, 86 para mulher, 96 para homem, já que ele tem 50 anos. Por quê? Porque se ele tem 30, subentende também que ele começou a trabalhar com 20. Se ele começou a trabalhar com 20, você também tem a regra da transição do pedágio. Então, ele não vai pagar retroativo, ele vai pagar a partir de agora através do carnê durante mais 5 anos. Então, com 5 anos, ele passa a ter o direito a... Ele entra no pré-requisito de tempo de contribuição, perfeito. Só que ele tem que também entrar no pré-requisito de tempo de idade. Então, ainda que ele pague 5 anos, ele teria que esperar mais 10 anos pela idade, que seria 65 anos de idade para ele. Ok. Professor, aquele site, o meu INSS, ele é bem bacana, né? Eu, particularmente, eu gostei, eu fiz as inserções lá dos meus dados e tudo mais, e sempre sai relatórios. Ele ficou um período agora, parece que meio fora do ar, ninguém conseguia... É atualização. Todas as vezes que você atualiza o site do E-Social, ele automaticamente atualiza também o site do meu INSS, porque agora eles são atrelados, né? As empresas, elas estão trabalhando diretamente com esses dois sites, porque através da folha de pagamento da empresa, ela está mandando informação automática para o INSS, e o INSS atualizando também os relatórios da Receita Federal. Mas é muito bom. Bom, nós temos aqui, professor, vários elogios da sua palestra, pessoas dando boa noite, a Rosa Maria, Vanúzia, as irmãs Rocha, os gringos, Luciano, muito legal, falando que a sua palestra foi bem esclarecedor. O Kleber Braga fala, professor Heleno, grande mestre, suas apresentações sempre é top, excelente. Obrigado pelos esclarecimentos, professor Heleno, Osvan Leite. Então, muitos elogios aqui. Bom, professor, eu queria também fazer uma pergunta, que é o seguinte, vamos supor, uma pessoa PJ, né? Sim. Que ela recolhe, ela dá Ele as é um empresário? Não, uma pessoa PJ que, sei lá, uma Irelia, alguma coisa assim. Sim. A pessoa emite a nota contra as empresas que ela trabalha, certo. E aí, digamos que no afastamento, essa pessoa fica doente e se afasta.
Como que ela faz? Ela tem que continuar pagando sobre, porque vamos supor, você paga sobre as notas emitidas, né? Digamos que você pague aí, sei lá, 5 salários, ou 6, ou 7, ou não sei se é sobre as notas emitidas. Sobre a base. Normalmente é sobre a base da remuneração recebida. Tá, sobre a base, mas vamos supor que você emita nota de 10 mil por mês, se você quer Certo, pagar sobre os 10 mil. Se você certo. para, que você está doente, você para de emitir nota, você vai receber o quê? Você vai receber o salário mínimo, porque se fosse numa empresa, se ele trabalhasse como CLT, como se ele fosse um seletista, ele receberia 80% do salário dele. Isso, E isso. se ele é um PJ que emite nota, como que faz numa situação dessa, onde ele pode ficar afastado meses? O que que acontece? Vamos entender. Primeira coisa, quando você é um PJ, você com certeza é o administrador da sua empresa. Se você é o administrador da sua empresa, conforme a Lei 8.212 de 91 e Decreto 2041 de 99, você é obrigado a ter o seu Prolabore. Se você é obrigado a ter um Prolabore, isso independente da quantidade de notas ou valor de notas que você emite, você automaticamente já é um contribuinte individual obrigatório. Então, se essa pessoa ela ficou doente e ela não está gerando nota, mas ela está na condição de segurado. Por quê? Porque ela estava pagando como contribuinte individual e automaticamente esses valores estavam indo para o seu conta corrente. Levando em consideração que se eu estou pagando por 12 meses, você tem que entender que você está apto e na condição de segurado por esse período. Ela não deixei de pagar porque fiquei doente. O que é que você vai fazer? Você vai entrar no INSS e vai dar entrada no seu benefício previdenciário. Porque ainda que você não esteja pagando, existe um período de carência, que foi o que eu falei. Esse período de carência é o período que você tem para você ainda se considerar um segurado obrigatório. A Previdência Social, ela tem muito cuidado quando ela diz que para cada benefício você tem uma quantidade X de contribuições. Neste caso especificamente, se esse colaborador ele ficou afastado, ele automaticamente tem o direito ao auxílio-doença. E esse auxílio-doença, hoje, ele vai ser calculado no total das 100 contribuições, porque antes da medida provisória 080, descartava as 20, agora não, é sobre as 100 que você tem, ok? E a partir dali ele vai verificar o seguinte, por competência, quanto a pessoa recolhia todo mês. Porque por mais que você gere nota e as pessoas descontem de você, a pergunta é, eu recolhia sobre quanto? Porque entenda, são duas coisas diferentes que nós precisamos compreender. Quando eu, pessoa jurídica, presto serviço para outra pessoa jurídica, primeira questão é, que serviço eu estou prestando? Vamos dar um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Vamos imaginar que seria cessão de mão de obra. Eu, pessoa jurídica, presto serviço a outra pessoa jurídica. Em que serviço? Imagine que o meu serviço seja de marcenaria. Eu presto serviço para Tânia. Tânia vai receber minha nota fiscal, só que eu usei funcionários. Se eu usei funcionários, eu tenho uma coisa chamada cessão de mão de obra. Se eu tenho cessão de mão de obra, eu estou falando da IN 971 em 2009, Lei 9.611 de 98 e artigo 31 da Lei 8.212 de 91. Isso quer dizer que, quando eu entrego a minha nota para você, a empresa é obrigada a descontar de mim 11%. Mas de contar de quem? Do PJ. Qual é o benefício desse PJ? Único. Você desconta de mim agora e eu compenso na hora que eu for fazer o recolhimento dos meus funcionários. Então, uma coisa é os 11% do PJ. Outra coisa é os 11% da pessoa física. Eu sou o empresário, independente da nota fiscal que eu emita, eu tenho a obrigação, como contribuinte individual, de fazer o meu recolhimento, no mínimo, de 20%, no mínimo, sobre o salário mínimo. E, no máximo, sobre o teto. Respondido? Conseguiu Respondido. ter a Sim, compreensão? sim.
sim. Bom, e assim, tem muitos corretores hoje, professor, que tem MEI. Eles têm a MEI, eles pagam aquele valor da DAS, né? Certo. Que é gerado todo mês. Esse corretor que ele tem uma MEI, ele tem também condições depois de se aposentar com um Sim. salário mínimo, não é isso? Porque quando você é MEI, você está fazendo um recolhimento de 5%. 5% do salário mínimo. Que o salário mínimo é 1.100, você está pagando praticamente R$ 55. Heleno, eu estou pagando 5%. Eu vou me aposentar? Vou. Mas que tipo de aposentadoria? Nesse caso aí, praticamente vai ser por idade. Porque por tempo de contribuição, ele vai exigir muito de você. Então, qual seria o correto? Além de você estar pagando 55%, você está também pagando 20% sobre, no mínimo, um outro salário. É como se você estivesse pagando a diferença. Então, a sua base não seria só um salário, seriam dois. 55% porque eu sou MEI, já estou pagando sobre um salário mínimo, e 20% sobre o outro salário, para que você também tenha o direito aos outros benefícios, porque senão você se limita. Você viu naquela tabela que eu mostrei que auxílio doença, auxílio acidente, eles possuem valores que não é 100% do salário benefício. É um percentual do salário benefício. 91%, 80%, 50%. Então, essa pessoa que hoje é MEI, ele tem que se preocupar na condição em que, se eu hoje me afastar, o que eu pago de MEI, quando eu der entrada na Previdência Social, vai suprir a minha necessidade? Com certeza não. Então, eu sugiro que você esteja recolhendo no seu carnezinho a diferença do INSS. Sugiro que você pegue o valor de 20%, não pegue o de 11%. Porque o de 11%, ele não entra a aposentadoria, só entra os outros benefícios previdenciários. Já o de 20%, não. Você já entra com a parte da aposentadoria. Você passa de direito a 100% de todos os benefícios. Ok. Professor, nós chegamos ao final, então, e estamos encerrando, né? Já deu o nosso horário, foi muito bom. Para encerrar essa live, nós gostaríamos de agradecer a todos que estão conosco, que nos acompanham, interagindo aí com nossos convidados através dos comentários, perguntas. Em nome da diretoria do Crescisp, do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, os nossos agradecimentos, nosso carinho e abraço a cada um de vocês. E, em especial, agradecemos ao nosso convidado, o senhor Heleno Rocha, que trouxe sua contribuição aí aos corretores de imóveis nesta noite especial. Heleno, nossa gratidão, nosso carinho, desejamos a você uma trajetória maravilhosa, muita saúde, muita luz. E gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais também para o nosso público. Pronto. Gente, primeiro eu quero agradecer. Primeiro, obrigado, primeiramente a Deus, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Obrigado à minha família pela paciência, né? Obrigado ao Cresce São Paulo, porque me fez esse convite. Obrigado ao Palestrantes do Brasil, grupo que eu faço parte. Inclusive, daqui a pouco, 20 horas, tem uma palestra nossa aí. Se vocês puderem entrar no www.palestrantes do Brasil, se inscreve rapidamente aí no Restart. Tem 4 palestras hoje excelentes. Vou estar falando sobre oportunidades no pós-pandemia. Não perca, vai ser algo bem interessante, né? Quero mandar um abraço para minha família, para o Mário Simões, amigo nosso. Quero agradecer a todos que tiveram nesse momento a paciência de nos ouvir. Um assunto como esse é um assunto muito vasto e muito detalhado. E nós tivemos que dar uma corridinha, mas eu espero voltar outras vezes, se assim eu fui aprovado, para que nós possamos compartilhar de outros assuntos, de outras experiências, e entendendo que a Previdência Social, ela não é um vilão. A Previdência Social, ela é um seguro. E se todos começarem a entender que você recolhendo, você vai estar assegurado,
você com certeza vai viver de forma diferente. Não veja a previdência, o valor que você paga, como um custo. Veja isso como um investimento. E você só vai perceber isso quando você tiver na necessidade de um benefício previdenciário, de uma aposentadoria, de um auxílio, de uma licença maternidade, e aí você vai valorizar. Deixo aqui o meu muito obrigado, me perdoe por qualquer coisa, um beijo no coração, Jesus abençoe a vocês, nos siga no nosso Instagram, Heleno Rocha, _oficial, no nosso site, helenorocha.com.br, também entre no nosso Facebook, Heleno Rocha, no LinkedIn, Heleno Rocha, e no nosso YouTube, Professor Heleno Rocha. Muito obrigado, beijo no coração, sucesso para vocês. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos e as portas do Cresce estão abertas. A hora que o senhor quiser voltar, é só a gente combinar. Eu queria fazer mais um convite aos nossos corretores e ao público em geral que nos assistem, que hoje, às 20h30, também teremos a nova temporada de Contrato na Prática. O Contrato na Prática é um programa feito pela Marina Bandeira, e hoje ela reinicia uma nova temporada. Muito obrigada, boa noite, até mais. Até mais.